Então, vamos lá. A gente vai conversar um pouco sobre os distúrbios do movimento no adulto e idoso. E aqui a minha proposta, pessoal, é que a gente possa discutir um pouco as principais estratégias neurais de intervenção desses distúrbios. Então, só para me apresentar bem rapidinho, eu sou formada já tem 11 anos, eu tenho uma especialização voltada em neurologia e neuropediatria também, e tanto o meu mestrado quanto o meu doutorado, ele foi voltado para o estudo dos distúrbios do movimento, especialmente distúrbios mais hipercinéticos, que é o que a gente vai conversar um pouco ao longo da palestra, né? Eu sou fisioterapeuta também, eu sou docente de graduação, atualmente eu tenho feito um pós-doc que está relacionado com os distúrbios hipercinéticos e o uso da neuromodulação. Então, tem várias coisas aí que tá para acontecer, então gosto de discutir muito sobre cada um desses tópicos com vocês. Bom, quando a gente fala sobre distúrbios do movimento, algo interessante que precisa ser esclarecido é que existe uma Sociedade Internacional de Distúrbios do Movimento, e essa sociedade ela organiza os distúrbios com alguns aspectos que eles precisam ser levados em consideração para que você tenha uma boa avaliação e depois uma boa intervenção nesses indivíduos, nessas pessoas que têm esses distúrbios do movimento. A primeira questão é que a gente precisa entender da fenomenologia, eu já vou explicar um pouco o que é isso. Depois que você entende a fenomenologia, você precisa entender qual que é a causa e como que a gente vai tratar isso. Além disso, junto com a causa, a gente precisa saber qual que é a localização da lesão no sistema nervoso. E isso é um panorama geral dos distúrbios do movimento. Mas o que são os distúrbios do movimento? Os distúrbios do movimento, eles podem ser definidos como síndromes neurológicas onde há um excesso de movimento ou uma escassez de movimento. Isso pensando em movimentos voluntários e movimentos automáticos. Sendo que esses distúrbios, eles não estão relacionados diretamente com fraqueza ou com espasticidade. A gente vai conversar um pouquinho mais para frente da palestra que os distúrbios do movimento, eles estão relacionados com alterações de estruturas que coordenam os movimentos. Quando a gente fala sobre fraqueza e espasticidade, eu estou falando sobre um distúrbio, uma alteração, que acontece em estruturas que controlam o movimento. Em alguma situação, a gente pode discutir também sobre a diferença entre essas duas coisas. E existem, nos distúrbios do movimento, algumas nomenclaturas que elas são importantes para que a gente possa entender algumas coisas. Então, quando eu falo sobre distúrbios que eles causam uma diminuição de movimento, eu estou falando sobre distúrbios que eles são hipocinéticos ou as hipocinesias. Claro que existe uma questão de nomenclatura voltada para a perda completa de movimento, quando eu falo sobre as acinesias. E quando eu tenho um indivíduo que tem uma lentidão de movimento, eu tenho uma bradicinesia. Então, a bradicinesia, ela não é a perda completa, ela é a lentidão. E quando eu caminho num sentido um pouco mais contrário, então, num distúrbio de movimento que tem um excesso de movimento, eu tenho as hipercinesias. Então, um aumento de movimento. Claro que também existem outras nomenclaturas, pensando nas discinesias, que são os movimentos não naturais, que geralmente eles acontecem por conta de intoxicação medicamentosa. Entendendo um pouco essa nomenclatura, o que a gente precisa depois entender é quais são os principais subtipos para cada um desses distúrbios. Então, para os distúrbios hipocinéticos, os mais comuns, eles são relacionados com os parkinsonismos, né? A gente tem também as apraxias e as rigidez musculares, e especialmente a síndrome de stiff person, que é uma das principais rigidez musculares, que elas vão acontecer por conta de alteração, né, dos núcleos da base, além de outras questões, mas esses eles são os mais comuns. Quando a gente fala dos distúrbios hipercinéticos, os principais eles estão relacionados com as ataxias, as coreias, a distonia, a mioclonia, os tremores e os tics, que eles levam ao aumento do movimento. E aí, o que a gente precisa entender depois disso é quais são as bases neurofisiológicas gerais desses distúrbios do movimento. Como eu comentei com vocês, os distúrbios do movimento eles vão acontecer por conta de uma alteração de estruturas que vão coordenar o movimento. Mas o que seria essa coordenação motora? A coordenação motora, ela está relacionada com a capacidade de produzir movimentos organizados que eles estão dependentes de um contexto. Claro que aqui nesse sentido, essas estruturas elas vão organizar tanto domínios espaciais quanto domínios temporais do movimento. A gente já vai discutir um pouquinho sobre isso. E quais que seriam, então, as estruturas do sistema nervoso que elas vão coordenar esses movimentos?
A gente tem duas principais. A gente tem os núcleos da base, claro, os núcleos da base que têm uma função mais motora. Claro, aqui nos núcleos da base, a gente tem diferentes distúrbios dependendo do tipo de via que vai estar sendo lesionada. Eu tenho, por exemplo, uma lesão, uma alteração da via indireta, o principal distúrbio é a doença de Huntington, a coreia. Na via direta, quando eu tenho uma alteração dessa via direta, o principal distúrbio é o parkinsonismo, né? E a gente vai também falar um pouquinho sobre isso. Além disso, a gente tem aí um papel muito importante do cerebelo como uma estrutura que coordena o movimento, e claro que existem diferentes graus de alteração cerebelar e diferentes subtipos dessa alteração cerebelar também. Pensando que o cerebelo ele tem também a sua divisão funcional. Ele pode ter uma divisão de vestíbulo-cerebelo, espino-cerebelo, cérebro-cerebelo, e aí a gente vai ter um diferente tipo de distúrbio do movimento de acordo com a lesão de cada uma dessas divisões funcionais. E o que que essas estruturas elas vão coordenar? De uma forma geral... Ai, travou. Café. Aqui. De uma forma geral, quando a gente pensa em questão motora dessas estruturas, a gente tem toda uma coordenação da atividade motora, tanto da movimentação mais fina quanto mais grosseira, e especialmente o cerebelo, ele tem uma função nessa movimentação mais fina. A gente tem uma organização das características temporais das tarefas, então a gente tem aí o papel do cerebelo falando para o sistema nervoso em qual momento cada músculo precisa ser ativado e qual momento cada músculo precisa ser inativado. Além disso, existe toda uma organização de tônus muscular e controle postural. Isso pensando nas questões motoras. A gente também tem toda uma função pensando nas questões cognitivas e comportamentais. Então, tanto núcleos da base quanto o cerebelo, eles têm uma função de controle da atenção, de coordenação, desculpa, da atenção, mecanismos de memória, especialmente memórias recentes, que vão ser transformadas em memória de longo prazo, mecanismos de prazer e recompensa, comportamentos automáticos. E por que que é importante a gente saber disso? Porque o que a gente vai trabalhar na fisioterapia neurológica, especialmente nessas pessoas que têm os distúrbios do movimento, vai ser o que está faltando neles. E a gente vai trabalhar, então, a parte que falta. A gente não atende o distúrbio, a gente atende a pessoa que tem o distúrbio do movimento. E por conta disso, a gente vai ter um indivíduo que vai ter tanto questões motoras, quanto cognitivas, quanto comportamentais, que vão ser as deficiências corporais desses indivíduos. E aí, a gente trabalha, então, em cima do que está faltando nesse indivíduo, e a gente também pode trabalhar pensando numa repesagem de circuitos. Isso porque cada uma dessas estruturas, ela também vai trabalhar de acordo com um tipo de guia do movimento. O que eu quero dizer com isso? Os núcleos da base, eles têm uma função bem importante em coordenar movimentos que eles são internamente guiados. Então, movimentos que eles dependem somente da minha volição, então do que eu quero fazer. E o cerebelo, ele vai trabalhar especialmente com movimentos externamente guiados. Então, movimentos que eles vão estar sendo guiados através de informações externas. Se eu tenho um indivíduo que tem uma lesão em cerebelo e tem um cognitivo preservado, eu posso trabalhar com ele com movimentos que eles são mais internamente guiados. O caminho inverso ele também funciona. Então, se eu tenho um indivíduo que ele tem uma lesão em núcleos da base, como, por exemplo, num parkinsonismo, eu posso trabalhar com ele com movimentos externamente guiados, uma vez que eu vou ter uma circuitaria que ela vai estar funcionando mais ativa nesse momento. Então, a gente pode usar essas estratégias. E aí, então, entendendo um pouquinho dessas estratégias, entendendo um pouco de como que é toda essa questão de coordenação do movimento e qual o papel de cada uma dessas estruturas, o que a gente precisa entender é a fenomenologia. Então, o que que seria essa fenomenologia? O que que eu estou observando? Então, qual que é o distúrbio do movimento que está sendo observado? E como que é esse movimento? Eu tenho um movimento que ele tem um aumento, uma diminuição. Eu tenho um indivíduo que tem um movimento que envolve sustentação de postura, envolve mais de um grupo muscular, envolve grupos musculares que eles são mais proximais ou mais distais. Existe um padrão de movimento que se repete ou não. Eu tenho um indivíduo que ele tem uma alteração que ela está associada com desequilíbrio corporal, então alteração de controle postural ou não. Será que esse indivíduo ele consegue controlar esse movimento, uma vez que a coordenação ela não está presente? Será que existem sinais de alteração de outras estruturas? Tudo isso são questões que a gente levanta pensando no indivíduo que tem um distúrbio do movimento. E aí,
através disso, a gente consegue trabalhar com uma caracterização desse distúrbio, para que depois eu consiga fazer uma avaliação e, assim, planejar toda a minha intervenção para esses pacientes, para esses indivíduos. Pensando na caracterização, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre os distúrbios hipocinéticos, então aqueles distúrbios que eles causam uma diminuição do movimento. E, como eu comentei com vocês, o principal exemplo que a gente tem são as síndromes parkinsonianas. Lembrando que nem toda síndrome parkinsoniana é a doença de Parkinson idiopática, mas todo indivíduo que tem a doença de Parkinson idiopática, ele tem uma síndrome parkinsoniana. Aqui a gente tem um acometimento muito importante de vias dopaminérgicas nigroestriatais, então da substância negra lá no mesencéfalo. É o distúrbio do movimento. Opa, voltando. É o distúrbio do movimento hipocinético, como eu comentei, que ele é o mais frequente, e eu tenho nos parkinsonismos, 4 componentes básicos, sendo que a presença de pelo menos 2 desses componentes, eles vão caracterizar a síndrome. Quais são esses componentes básicos? Eu tenho o tremor de repouso, e isso é importante, é um tremor de repouso, não é um tremor de ação. Eu tenho a bradicinesia, que, se vocês lembrarem um pouquinho no começo aqui da palestra, é a lentidão do movimento. Tem que existir uma rigidez, né? Então, uma hipertonia plástica, e também uma última questão é a instabilidade postural, sendo que a instabilidade postural ela está ainda nesse processo de ser um componente básico, mas ainda está em discussão o quanto que ela caracteriza bastante a síndrome, né? Eu preciso de, então, 2 que vão caracterizar a síndrome, e aí disso começa todo um processo diagnóstico diferencial. Dos distúrbios hipercinéticos, a gente tem alguns exemplos, que eles são os principais, eu trouxe aqui para vocês. Então, para eu poder caracterizar, por exemplo, uma ataxia, eu preciso de um indivíduo que tenha incoordenação, e aí, essa incoordenação ela pode ser tanto de membro superior, como de membro inferior, como de tronco. Eu preciso de um indivíduo que, junto com essa incoordenação, ele também tenha desequilíbrio, e que ele tenha uma decomposição do movimento que ela vai acontecer devido à quebra de uma execução coordenada do movimento normal. Então, eu preciso de um indivíduo que, quando ele vai executar o movimento, ele tem uma alteração desse movimento durante a execução, né? Quando ele está parado, muito provavelmente ele não vai estar com tanto movimento assim acontecendo ao mesmo tempo. Só para que vocês tenham isso de uma forma um pouco mais visual, então eu tenho aqui um indivíduo com uma ataxia num nível um pouco mais avançado, né? Se vocês observarem, durante a execução do movimento, ela tem muito problema para essa execução, né? Uma outra característica um outro tipo é a coreia, que é muito presente na doença de Hunt. Então, por exemplo, o que a gente tem da coreia são os movimentos que eles são involuntários, irregulares, sem propósito, eles não são rítmicos, eles são abruptos, rápidos e insustentáveis. Então, a gente tem toda essa questão aí acontecendo na Coreia. Uma característica importante também é que esses indivíduos, mesmo em repouso, eles vão estar com algum nível de movimento involuntário acontecendo. Então, você é um indivíduo que tem muito gasto de energia também por conta disso. São movimentos que eles são imprevisíveis, em direções e distribuições muito aleatórias, e pode acontecer uma incapacidade de manter uma contração sustentada por conta da coreia, né? Então, só para que vocês tenham isso de uma forma um pouco mais visual, tenho aqui uma pessoa que tem a coreia, tem da doença de Huntington, e aqui, se vocês observarem, onde ela deveria estar paradinha, ela está se movimentando. Então, ela tem, inclusive, um nível bem controlado de coreia, né? Existem indivíduos que essa coreia ela é um pouco mais avançada, né? Uma outra característica, um outro subtipo no distúrbio do movimento hipercinético é a distonia. Na distonia, eu tenho movimentos que eles tendem a ser sustentados no fim da amplitude do movimento. Eu tenho movimentos que eles são tortuosos, repetitivos, eles progridem para posturas que elas são anormais e prolongadas, envolvem repetidamente o mesmo grupo de músculos, ou seja, eu tenho respostas que elas são padronizadas, e eu tenho a contração simultânea, tanto de musculatura agonista quanto de musculatura antagonista. E até por conta disso que eu tenho essa qualidade sustentada desses movimentos distônicos, né? Então, só para vocês terem isso também de uma forma mais visual, eu tenho aqui uma adolescente com distonia. No caso dela, uma distonia generalizada, então você tem uma sustentação de vários grupos musculares, mas existem diferentes tipos de distonia. O mais frequente no adulto é a distonia cervical, né? Então, uma distonia mais focal. Mas a gente pode ter uma distonia segmentar, a gente pode ter uma distonia que ela acontece em um hemicorpo só. Então, a gente também tem algumas características de cada um destes distúrbios. Um outro distúrbio frequente é o tremor.
Então, e o tremor, a gente tem essa característica que ela é oscilatória, ela é rítmica e irregular. Eu posso ter um indivíduo que tem um tremor que afeta uma ou mais partes do corpo. Então, eu posso ter uma pessoa que tem um tremor que afeta só membros, ou um tremor de pescoço, de língua, queixo, tremor de cordas vocais, né? Eu tenho contrações rítmicas que elas são alternadas ou simultâneas, essa musculatura agonista e antagonista. E eu tenho diferentes tipos de tremor, pessoal, isso também é importante, dependendo da taxa, da localização, da amplitude e da constância desse movimento. Então, para cada uma dessas características, eu tenho um subtipo de tremor, tá? A gente tem o tremor parkinsoniano, que é mais comum do tremor de repouso. Eu posso ter um tremor essencial, que ele vai acontecer em estágios mais avançados de envelhecimento, então, o estágio mais avançado de desenvolvimento. Eu tenho os tremores cerebelares, tremores distônicos, tremores que eles acontecem por conta de intoxicação medicamentosa. Então, a gente tem vários tipos também, né? A partir do momento, pessoal, que a gente faz toda essa caracterização, o próximo passo é fazer a avaliação desses indivíduos que têm os distúrbios do movimento. E aí, o que eu preciso considerar para avaliar e fazer uma avaliação funcional de uma pessoa com distúrbio do movimento? Pensando que a gente tem que pensar na fenomenologia, então, qual distúrbio que ele está acontecendo, se ele é hipercinético ou hipocinético. A gente precisa considerar as bases individuais também desse indivíduo. Então, a partir do momento que eu tenho a fenomenologia, quais as incapacidades que ele apresenta? Então, qual que é a queixa funcional? Quais as disfunções corporais que esse indivíduo ele apresenta durante a execução dessas atividades, durante a execução dessa queixa? E quais as restrições de participação que esse indivíduo ele tem por conta desse distúrbio do movimento? Lembrando que, de novo, a gente não atende o distúrbio do movimento, a gente trabalha com a pessoa que tem o distúrbio do movimento. E uma boa intervenção fisioterapêutica, ela só vai ser estruturada após uma boa avaliação. Então, por conta disso, eu vou ter que considerar as disfunções sensório-motoras que vão vir por conta desses distúrbios e a prática clínica e também a prática baseada em evidências. Pensando em todo esse planejamento, eu vou considerar como atividade o que o indivíduo ele quase não consegue fazer ou que tem maior importância para o paciente. Então, aqui se estrutura a queixa funcional desse indivíduo. A partir disso, eu vou determinar quais estruturas e funções corporais elas vão estar alteradas e que vão estar influenciando a não execução dessas atividades. Eu preciso levar em consideração os fatores ambientais desse indivíduo e os fatores pessoais. E aí, depois, eu levo em consideração qual que é a doença de base e quais são as particularidades dessa doença de base. Pensando nessa doença de base, pessoal, e das particularidades, existem algumas escalas que elas foram estruturadas para cada um dos distúrbios. Então, quando eu tenho um indivíduo que tem uma ataxia, as escalas mais utilizadas são a ICARS e a SARA, que já tem tradução e validação para o português. Numa distonia, especialmente a distonia cervical, a escala mais utilizada é a Twisters. Para a doença de Parkinson, a mais utilizada é o PDRS, que depois ela vai ser complementada com a escala de Roenar. Para Huntington, eu tenho a escala unificada de Huntington, que ela é parecida com a doença de Parkinson, né, ao PDRS. E para o tremor, existe a Fantolosa, que é a escala validada para utilização no tremor, né? A partir do momento que eu já tenho a caracterização, que eu estruturei a minha avaliação, pensando nas disfunções desse indivíduo, eu vou poder estruturar um pouco a intervenção e pensar em estratégias de intervenção. Pensando que nessa intervenção eu preciso organizar quais vão ser os objetivos a curto, longo e o prazo e o objetivo funcional desse indivíduo, pensando que o objetivo a longo prazo ele vai estar relacionado com o objetivo funcional. Então, o que eu posso utilizar de estratégia para lidar com os distúrbios do movimento? Pensando em bases neurofisiológicas, pessoal, e aí aqui em bases neurofisiológicas, eu vou tentar levantar qual que é a causa desse distúrbio do movimento e qual o local de lesão, eu consigo estruturar qual estratégia. Então, se é uma estratégia mais internamente guiada ou mais externamente guiada que esse indivíduo ele vai precisar. E aí, claro, se eu tenho também as bases individuais com as incapacidades desse indivíduo, as deficiências corporais, eu consigo estruturar cada objetivo através de cada uma dessas deficiências. Pensando nas bases neurofisiológicas, como eu comentei com vocês, os distúrbios que vão ser guiados, né, vamos dizer assim, ou vão se
pautar um pouco mais uma circuitaria mais interna, então utilizando núcleos da base e córtex frontal, que também faz um papel nessa circuitaria, os indivíduos com ataxia e com tremor de repouso, eles podem se beneficiar dessa circuitaria mais interna. Pensando numa circuitaria mais externa, então, movimentos mais externamente guiados, indivíduos com parkinsonismo, doença de Huntington, distonia, estereotipias também podem entrar aqui, tremores de ação, eles vão se beneficiar de utilização de circuitarias mais externas, que são circuitarias mais voltadas para cerebelo, área premotora e lobos sensoriais. Então, a utilização de pistas sensoriais vai funcionar super bem com esses indivíduos. Pensando em bases neurofisiológicas e pensando também no controle motor, a gente tem, para pessoas com ataxia, com doença de Huntington, tremor e estereotipias, a utilização de estabilidade. Então, são indivíduos que vão precisar de muito mais estabilidade para poder executar o movimento. Já no caso dos parkinsonismos, distonias e estereotipias, também as estereotipias, eu posso ter um indivíduo que precise de mais mobilidade. Então, aqui pensando em controle motor, eu preciso garantir mais mobilidade para essas pessoas. Uma outra estratégia que a gente pode utilizar, e eu não sei se vocês conhecem esse planejamento estratégico, é um planejamento estratégico conhecido como 5W1H. Existe uma variação para 5W2H, mas eu já vou comentar com vocês como é que funciona. Então, é toda uma organização de quem que é o indivíduo, o que que ele precisa, quais são as características desse indivíduo, qual que vai ser a frequência e intensidade da intervenção e quais ajustes que eu vou precisar fazer para que toda a minha estratégia terapêutica ela seja executada. A partir do momento que eu fiz todo esse levantamento, pessoal, através desse planejamento terapêutico, eu vou aí conseguir determinar como que eu vou fazer toda a minha conduta fisioterapêutica. Então, pessoas que estão aqui me assistindo, é muito importante que vocês planejem o que vocês vão fazer com os pacientes de vocês. Então, eu preciso tanto de um planejamento do que vai ser avaliado, quanto um planejamento do que vai ser feito de intervenção com esse indivíduo. A gente não pode não planejar, precisa ter um planejamento com antecedência. Por quê? Porque o que a gente vê pode ser somente a ponta do iceberg, pode ser somente a questão das alterações motoras. Mas, na verdade, eu tenho um indivíduo que tem também questões não motoras. Então, eu vou ter um indivíduo que, além da questão motora, ele vai ter alteração sensorial, pode ter dor, fadiga, alterações de controle postural, alterações visuais, alterações de marcha, alterações psiquiátricas voltadas para comportamentos, vou ter alterações voltadas para ansiedade, depressão. Então, tem muito mais do que somente uma questão motora. E o que que a gente tem na fisioterapia neurofuncional que ela pode auxiliar, né, ao nosso planejamento e também auxiliar todo o acompanhamento desses indivíduos? Existe toda uma linha de raciocínio pensando nos preditores funcionais também desses distúrbios do movimento. Então, para, por exemplo, a doença de Parkinson, a gente já sabe que existem preditores tanto motores quanto não motores na doença de Parkinson, né? E aí, especialmente voltados para a quantidade de comorbidades que esses indivíduos eles vão apresentar, né? E também a resposta à dopamina também vai influenciar isso. Quando a gente pensa na distonia, a gente tem alguns preditores que eles já são bem estabelecidos, então, qual que vai ser a severidade da distonia, a presença de tremor, sintomas depressivos, sintomas ansiosos, eles são preditores. Então, indivíduos que têm muito dessas características, eles vão ter prognósticos piores do que outros indivíduos. Isso em qualquer ano, então, em 1 ano, 2 anos de acompanhamento ou não. Pensando nas ataxias, a gente já sabe que o quanto que o indivíduo ele conseguir manter de capacidade de marcha por 6 minutos e o quanto ele conseguir manter de destreza é o que vai fazer com que ele vá mais tardiamente para uma cadeira de rodas, por exemplo. Então, a destreza aqui que eu falo é a destreza motora. Sendo que hoje em dia a gente também sabe que para indivíduos com ataxia, o quanto a gente conseguir manter de reserva cerebelar, isso também vai influenciar na capacidade funcional desse indivíduo. E o que a gente também sabe hoje em dia é que quanto menor o IMC desse indivíduo, então quanto mais magro, vamos dizer assim, pior a questão funcional desse indivíduo, e tem toda uma linha de pesquisa também voltada para as alterações oculomotoras, o quanto que a presença de alterações oculomotoras, elas também são preditores funcionais.
Pensando em indivíduos que têm doença de Huntington, a gente tem que, quanto maior o suporte social desse indivíduo, quanto melhor o funcionamento cognitivo e quanto menos frontalização esse indivíduo tiver, melhor vai ser o prognóstico funcional dele. E é basicamente isso, né? Claro que aqui, pessoal, eu fiz um levantamento para todos vocês, o que que a gente tem pensando em várias características, né? Então, em vários subtipos dos distúrbios do movimento. É muito importante que a gente entenda como cada indivíduo ele funciona. Então, de novo, a gente não atende o distúrbio do movimento, a gente atende o indivíduo. Mas se a gente não busca o que está relacionado com cada um desses distúrbios, a gente acaba tendo toda uma terapia que ela é muito pobre. Então, aqui são estratégias que a gente pode deixar a terapia muito mais rica e muito mais interessante para cada uma dessas pessoas. Eu espero que eu possa ter colaborado um pouco com o conhecimento aqui de vocês hoje. Geralmente eu não deixo o meu arroba, eu sei que o Alberto já deve ter feito isso, mas o meu sobrenome ele é muito diferente. Então, se vocês colocarem Vivian Farati, eu juro que eu sou a única Vivian Farati que existe no mundo até o momento. Se vocês encontrarem outra, por favor, vocês me apresentem. Muito obrigada, viu, pessoal?